Fala pessoal do primeiro, tudo tranquilo? Pessoal, na nossa aula de educação física, nós vamos estar ministrando essa primeira videoaula nossa, na nossa escola Estácio Cardoso, no conteúdo de educação física para o primeiro ano. Vamos estar falando sobre o atletismo, tá bom? Professor Edvânia, professor Fernando, né? Vamos estar aqui com vocês, né? Sempre trabalhando em conjunto para melhor atender vocês alunos, tá bom? Então, esse primeiro vídeo nosso para vocês será sobre o atletismo, conteúdo de atletismo, que é um conteúdo massa, muito legal. O atletismo, pessoal, o pontapé inicial que a gente pode falar sobre o atletismo, né, é que o atletismo ele é considerado a base, o alicerce para os outros esportes. O atletismo ele tem a sua existência muito tempo atrás, vão nos primórdios lá da humanidade. Então o atletismo ele se confunde muito, até mesmo com as nossas necessidades básicas de sobrevivência, tá bom? Se assemelha. Então, o cara diz que é um esporte muito, assim vamos dizer, fácil até mesmo sua prática, porque nós necessitamos de poucos materiais, tá bom? Para poder realizar a atividade de atletismo. Só que em contrapartida, muitas pessoas não querem participar do atletismo, porque o atletismo é um esporte riquíssimo, bom, mas nós temos que praticá-los mais. Então, pessoal, como eu falei, o atletismo ele é uma prática esportiva muito antiga, aonde as primeiras Olimpíadas realizadas foram na Grécia. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados em 776 a.C. e eram realizadas provas de corrida e arremesso de peso. Ou então, esse atletismo ele compreendia muitos movimentos comuns para as pessoas na antiguidade, tá bom? Então o atletismo é um esporte que movimenta o corpo por completo. Vamos falar um pouquinho da pista de atletismo. Galera, a pista de atletismo tem 8 raias, tá bom? Elas são divididas em 8 mini pistas, cada uma com 1,22 m, tá bom? É feito de um material sintético e borrachado para permitir que o atleta escorregue. Ele também usa uma sapatilha com pequenas travinhas, né, de metal para que fique melhor a aderência. As provas de atletismo são realizadas tanto em estádio fechado como em ruas, tá bom? Como a maratona, que ela é realizada na rua, não é realizada no estádio. O formato já que a gente conhece o atletismo agora, pessoal, data lá do século XIX na Inglaterra, onde as provas oficiais ficaram aí como corridas rasas com barreiras e com obstáculos, tá bom? Marcha atlética, revezamento, saltos, arremessos e lançamentos e as combinadas, que são provas combinadas, né, dentre todas essas modalidades. Já aqui no Brasil, a organização do atletismo no nosso país é feita pela Confederação Brasileira de Atletismo, certo? O esporte ficou bastante conhecido após a medalha de Ademar Ferreira da Silva, que conquistou a primeira medalha de ouro no salto triplo, né, nos Jogos Olímpicos da Finlândia, em 1952. Olha aí, em 52, viu? O brasileiro já estava se despontando, né, lá na Europa. Corridas rasas com barreiras e com obstáculos. As corridas, pessoal, rasas, elas têm a distância curta ou um tiro rápido. Seu percurso pode variar entre 100 e 3.000 metros. Tá bom? As corridas rasas são curtas, são de 100 metros. E as mais longas são de até 10.000 metros. As corridas com barreiras podem ser de 110 metros e 400 metros, enquanto as com obstáculos são de 3.000 metros. Essas são as distâncias para as provas de adultos, tanto como homens
como as mulheres. A largada. A largada, pessoal, ela é feita da seguinte forma, né? Divide-se em algumas fases, como ele fala, a posição, as suas marcas, aonde os atletas vão até as marcas que eles deverão ficar para iniciar a corrida. Aí quando ele fala prontos, o atleta fica pronto, esperando só o tiro de largada. Quando aciona o tiro de largada, ele está autorizado a iniciar a sua corrida, iniciar a sua prova. E há dois tipos diferentes de saída. A saída baixa, que é uma saída com apoio, com um bloco de largada. E a saída alta, que é a própria saída em pé, né? A pessoa em pé sem precisar ficar agachada. Já a marcha atlética. A marcha atlética ela pode ser de 20 mil metros ou de 50 mil metros para o gênero masculino, mas somente a de 20 mil metros para o gênero feminino. Ou seja, a marcha atlética de 20 quilômetros e 50 quilômetros para os homens e de 20 quilômetros para as mulheres. A regra diz que os atletas devem correr sem tirar totalmente os pés do chão. Há árbitros ao longo do percurso que verificam o cumprimento dessas regras. Ou seja, eles não podem correr sem tirar totalmente os pés do chão. Eles não podem ficar com um pé no chão e o outro no ar. Ele tem que ser sempre com os dois pés no chão durante o percurso da prova. Então até a forma de andar deles, né, de correr, vamos dizer assim, é diferenciada. Não sei se vocês já puderam observar alguma prova dessa, né? Eles andando, né, eles correndo, né, fica um pouco diferente do normal, tá bom? Mas é uma prova inteiramente técnica. Aí se a pessoa sofrer 3 advertências, o atleta ela é eliminado daquela prova, ela é desclassificado. Aí se os 2 pés saírem do chão ao mesmo tempo, o atleta recebe uma advertência com a bandeira amarela. Bom, essa é a regra. Já o revezamento, as provas de revezamento são 2, para ambos os gêneros, tanto para homens como para as mulheres. A 4 por 100 metros e a 4 por 400. Elas são realizadas em equipe, cada qual com 4 atletas. A regra é, cada um desses atletas faz 1/4 da prova. Ao fim de seu percurso, o atleta entrega um bastão para o atleta seguinte. Vamos lá, resumindo aqui o 4 por 100. Tá bom? É assim, a pista de atletismo ela tem no total 400 metros. Ela é oval e tem 400 metros. Na prova 4 por 100, cada atleta da equipe, cada equipe tem 4 atletas. Então, cada atleta vai correr 100 metros. Ele pega o bastão, corre 100 metros. Aí entrega o bastão para o seu colega. O seu colega corre, né? E corre mais 100 metros e entrega para o outro, até completar uma volta completa. Já o 4 por 100, cada atleta vai correr 400 metros. Ou seja, aquele atleta vai dar uma volta completa na pista para depois entregar o bastão para o seu companheiro, diferentemente do 4 por 100, que ele só corre 100 metros. Aí tem aqui as zonas de transição, a pré-zona, né? A situação de como pode se passar o bastão. Lembrando, se o bastão cair, também aquela equipe ela é eliminada. Vamos agora para a segunda etapa, pessoal, que são os saltos. Tá bom? Os saltos, provas de saltos no atletismo. Salto em distância versus salto em altura. Tipos de salto. As provas de salto são realizadas no espaço central da pista do atletismo e podem ser de 4 tipos: salto em distância, salto em altura, o salto triplo e o salto com vara. A seguir serão trabalhados os saltos em distâncias e em altura. Vamos lá? Vamos acompanhar como é que é? Pronto, olha aí, ó. Salto em distância. A prova consiste basicamente em correr uma distância antes de efetuar um salto sobre uma caixa de areia. Ou seja, a pessoa fica basicamente a 40 metros da caixa de areia e ao final desses 40 metros
ele tem uma linha demarcada, certo? Ele vai ter que pisar antes dessa linha, ele não pode passar dessa linha, com um pé e saltar na caixa de areia. Beleza? Aí vai ser demarcado dessa linha até o ponto que ele encostou na areia mais próximo da linha. Vai lá o árbitro com a trenazinha, marca, anota. Marco pulou 5 metros e 82 centímetros. Entendeu? Aí o vencedor da prova é aquele que, em suas 3 tentativas, efetuar o salto mais longo de todos. Quem pular mais distante, vence. Simples, né? Regras do salto em distância. O salto é realizado por um atleta de cada vez, alternando entre as chances. O primeiro atleta faz sua primeira tentativa, em seguida vai o segundo atleta, também em sua primeira tentativa, assim sucessivamente, até que todos tenham feito sua primeira tentativa. A segunda tentativa só pode ser feita depois de que todos fizerem a primeira tentativa. Para que o salto seja válido, é obrigatoriamente que o atleta dê um impulso com um dos pés antes das faixas delimitadas, como eu falei lá, a questão da linhazinha lá, tá bom? Caso contrário, ele pise ao lado da faixa delimitadora, o salto será inválido. A aterrissagem deve ser feita dentro da caixa de areia, na maior distância possível da faixa delimitadora, para que seja considerado um salto bom e válido. Caso o atleta aterrisse fora da caixa de areia, seu salto será inválido. Após aterrissar, o atleta deve sair sempre para frente, nunca para trás. Caso ele caminhe sobre a caixa de areia, seu resultado será anulado. Salto em altura. Pessoal, eu posso falar particularmente para vocês, esse é um pouquinho mais complicado. O salto em altura também começa com uma corrida, mas é feito de costas e o atleta precisa ganhar altura no salto. Ele não pula para frente, ele pula para cima. Neste salto, há um sarrafo suportado por 2 postes laterais. O objetivo dos competidores é superar a maior altura em 3 tentativas, ou seja, ele vai ter 3 tentativas para saltar aquela altura que está lá. Vamos às regras do salto em altura. A altura mínima do sarrafo é determinada pelos juízes, mas cada atleta pode escolher a altura inicial para seu primeiro salto, desde que respeite a altura mínima determinada pelos juízes. Durante a corrida, que é geralmente de 40 metros, o atleta pode abordar o salto, mas terá 1 minuto para voltar a fazer a corrida e o salto novamente. Caso não respeite esse tempo, o salto será invalidado. A cada avanço dos atletas, a barra é geralmente erguida de 3 a 5 centímetros por vez. Mas os atletas podem fazer diferentes se quiserem, né? Se eles quiserem aumentar mais, eles podem. Você não pode passar da faixa mínima, tá bom? Para fim de desempate, será considerado vencedor aquele que tiver alcançado a determinada marca com menos tentativas.